O Cobori foi lá no podcast dos Três Irmãos e ele falou algumas coisas interessantes sobre privatizações, sobre o Zema, sobre uma possível revolução brasileira. Vamos conferir aí. Menos está pensando em Lélia Gonzalez. Ela falou que está pensando em Lélia Gonzalez. E depois o Trick Dev mandou aqui. Professor, o Brasil tem rumo. Mesmo que o PT tente realizar pequenas reformas, temos um Congresso terrível. E daqui 4 anos um cara obtuso, igual ao Nicolas Ferreira, pode se tornar presidente. O avanço do Brasil parece devaneio. O Brasil tem rumo, assim, eu sempre falo, só tem 2 caminhos, né? Ou pelo sistema político e a luta política que a gente tem atualmente, ou via revolução, né? Olha só, primeiro comentário aqui, né? O Brasil tem rumo? É um devaneio, o Brasil não avança. Mas não avança em relação ao quê? Aí existe um sentimento de derrotismo na esquerda, né? Não tô dizendo que é toda a esquerda, nem tô dizendo que é a esquerda X ou Y. Mas a pergunta já embute já coloca um derrotismo. Se a gente for olhar no próprio governo de agora, tivemos muitos avanços, né? A gente tá aí rumando pro fim da escala 6x1. O governo taxou offshore e fundo exclusivo. O governo taxou fintech. O governo taxou pela primeira vez, que ninguém tinha taxado antes, bet, e depois sobretaxou. O governo, ele isentou até R$5.000 do imposto de renda e isentou parcialmente até 7.350. Quando a gente vê mais ou menos até 5.000, 90% da população que ganha, né? Então, 90% da população tá isenta, sabe? A gente saiu do mapa da fome, é o maior salário, né? Vamos mostrar aqui, né? É importante a gente mostrar sempre aqui que o Brasil tem isso aqui fim do ano, tá? Melhor renda, menor pobreza e menor desigualdade desde 95. Então, sim, a gente tá melhor, gente. A gente tá melhor. É porque a gente fica nessa sensação eterna de que tudo é ruim, de que nada muda. Só que, às vezes, não mudou muito pra você. Porque, assim, a gente tem que pensar que de pequenos avanços a gente vai construindo um país melhor, certo? Aí a gente vê, por exemplo, que no fim do ano passado a gente bateu o recorde de geração de empregos, carteira assinada, certo? Aí quando a gente vê taxa de desocupação, estamos rumando sempre para a mínima histórica, né? A mínima histórica foi aqui de 5,1. Antes disso, a menor tinha sido na Dilma, 6,2. Isso aqui trimestralmente. 6,2 em 6,2 em 2013. Se você for olhar hoje, tá 6,1. É menor do que a última série que teve de 2013, último valor, na verdade, de 6,2. Então, sim, a gente tem um avanço significativo. A gente vê o rendimento médio em máxima histórica, gente. 3.722. Aí a gente mostra sempre isso aqui. A taxa de desemprego cai para 5,1, né? Menor da história. Tá vendo? Então, a gente não pode, simplesmente não podemos olhar para essas questões e ficar, olha, o Brasil vai muito ruim, entendeu? Senão as conquistas que a gente vai conseguindo ao longo do caminho, aí a gente vai sempre dizer, isso é pouco, isso é pouco, isso é pouco. E quando é que vai ser muito? Sabe? Quando é que vai ser bom? Aí tem que pensar nisso. A revolução é inviável? Então a gente precisa eleger políticos melhores, né? Não adianta eleger um executivo progressista e 90% do Congresso é de direita. Não vai mudar nunca, né? O executivo não tem força para isso. Então a gente está num ano crucial de eleições. Que eu falo, cara, independente se você é de direita ou de esquerda, vote num projeto de país. E aí vem, né, que o Cobori nisso, ele tem consciência de que não tem como fazer uma revolução, né? Uma revolução socialista aí que o pessoal quer tanto. Veja, o que implicaria numa revolução socialista? Tomada do Estado, a galera geralmente fala, revolta armada, né? Aí as pessoas têm acesso facilmente a esse tipo de coisa? Não. Aí eu vou citar um comunista famoso aí, que é o João Carvalho, que uma vez ele foi lá no Desce a Letra e disse, nós não temos armas, nós não temos isso. Quando é um comunista conhecido falando, pessoal, é verdade. Agora se for eu que sou keynesiano, sabe de nada, né? Entendeu? Então, é um devaneio ficar sonhando com uma revolução que nunca vai acontecer, pelo menos enquanto você aí que estiver vivo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, é o que o cara disse aí. Vão lutar para votar em pessoas que
A gente não vai conseguir virar o jogo do equilíbrio ao ponto de inverter, né? Da gente ter mais do que eles. Mas a gente pode diminuir o espaço, né? Assim como a gente luta para diminuir a desigualdade, a gente pode diminuir a distância entre esquerda e direita no Congresso. Se você votar num projeto de país, vota nos integrantes do Legislativo que defendam o que esse projeto defende. Não adianta você votar num projeto pro executivo progressista e vai lá e enche o Congresso de gente do Centrão, que de Centrão é só nome, tá? Centrão é direita. Então 90% do Congresso é conservador. 90% do Congresso defende o modelo econômico que está aí. Então, se a gente quer realmente mudar e não é via uma revolução, a gente precisa eleger políticos melhores. E aí não é só a eleição majoritária do executivo. A gente precisa aprender a eleger deputados melhores, senadores melhores, porque senão dá murro em pão de faca, né? Você viu o Zema? Pois é que nem o pessoal, o Lula não faz porque não quer. Aí vê essa configuração do Congresso, né? Onde o PT é minoritário. Se for juntar todo mundo da esquerda, tivesse unido com o PT, que não está, continuaria sendo minoritário. O pessoal do outro lado, sozinho, tem força pra fazer qualquer coisa de lei. Qualquer coisa. É um milagre o Lula tá fazendo tanta coisa como faz hoje. E o pessoal fica nessa de não faz porque não quer, não é por aí, né? O próprio Cobori sabe disso. O Cobori, ele não é... assim, eu acho, né? Que ele, a não ser que ele hoje se considere, mas ele aparentemente não é comunista, né? Ele tá muito mais como um keynesiano, pelas coisas que ele vai falando, do que comunista. Mas, como ele tá sempre com o pessoal do webcomunismo, me parece que ele aí fica dando essas sinalizadas, né, de que revolução, mas ele não acredita que vai ter, né? Que é a linha correta. Assim, você pode manter um horizonte, né? De que, a revolução, vamos construir e tal. Mas você tem que descer pra terra e dizer, mas o que é que a gente tem hoje, né? O que é que a gente pode fazer a médio prazo, a longo prazo? Se você for pensar que uma revolução é possível, você tem que botar na sua cabeça que isso é longuíssimo prazo. É coisa de você pensar assim, eu vou morrer e não vou ver. É realidade. Aí agora vamos ver o que é que ele vai falar do Zema, né? Semana passada, quando ele falou que se ele é eleito presidente, o projeto dele é privatizar tudo, inclusive o Banco do Brasil. Eu vi, mas assim, vocês levam ele a sério? Não, isso aí é meme, mano. Mas a galera usa a internet pra isso. A galera usa isso pra fazer. Olha o que tá acontecendo no mundo, gente. O cara fala em privatização, privatizar Petrobras. Olha o que tá acontecendo no Irã. Olha o que esse sobrefôlego que o sistema imperialista estadunidense está tentando ter, onde ele está focando, é em controlar a energia no mundo, cara. O petróleo e a energia ainda é a fonte de energia do mundo. Infelizmente, né? Tá tendo toda essa revolução de energia renovável, elétrica, solar, nuclear, eólica, nuclear tem sempre o risco, né? Mas nuclear, mas o que move a indústria, o que move as economias ainda é o petróleo, né? E aí a gente fez a cagada durante o governo Temer e do governo Bolsonaro de privatizar a distribuição de petróleo, de privatizar a refinaria, coisa que a gente não deveria ter feito. A gente tem uma das empresas em tecnologia mais desenvolvida do mundo, que é a Petrobras. Foi a única empresa capaz de chegar a extrair petróleo do pré-sal. Você sabe, quando a Petrobras leiloou aqueles campos, todas as empresas internacionais pegaram seus lotes para tentar explorar. Nenhuma conseguiu chegar até o final. A última que abandonou foi a Shell. Por que elas abandonaram? Porque falou, pô, vou investir 100 bilhões aqui e vai que eu dou uma picaretada lá, sai uma gota de petróleo. Não vou fazer, o risco é muito alto, não fez. É importante isso aí que ele tá dizendo, que é o seguinte, né? O risco, ele sempre tem que ser mitigado quando se fala em privado. Por quê? E não é que, eles não são, porque assim, a empresa, ela quer pensar só no lucro, né? E não é um erro não, tá, gente? Não é um erro não. Quem tem que pensar em desenvolvimento é o país, né? Quem tem que pensar em desenvolver as cadeias produtivas, as cadeias... aí se você pensar em cadeia global do valor e tal, de comércio, não sei o que. É o Estado, é o país. A empresa, ela é isso aí mesmo. O Cobori aí não tá nem condenando, né? Ele tá só constatando a realidade. As empresas visam lucro. Então, se você tá lá com a chance de furar o solo, e às vezes ele falou assim, de uma gota, mas na verdade a chance era de não ter nada, né? A chance era mínima, mas tipo mínima mesmo.
era uma possibilidade. Era uma possibilidade. O pré-sal podia não ter acontecido. Ele podia não ter acontecido. E é justamente da possibilidade de não acontecer ser maior que a Shell e as outras vazaram. Então qual é o papel do Estado? É ele ir lá e tomar o risco. Por isso que eu sou adepto à questão do Estado planejador, do Estado como o cara que é o empreendedor. Eu tô falando o cara, modo de falar, né? Aí eu sempre trago aqui Mariana Mazzucato, né? O Estado empreendedor. Vai até aparecer aí pra vocês um card, acho que aqui embaixo, se não for aqui embaixo é mais pra lá. Se você quiser comprar o livro, aí eu ganho uma comissãozinha. É nóis. E aí, esse livro é muito bom, muito bom. Não se deixe levar pelo nome, tá? Que às vezes você... veja, a primeira vez que eu vi isso, esse livro, eu olhei o nome empreendedor, eu olhei assim, meu Deus, como assim? Aí a pessoa já pensa logo nos Pablo Marçal da vida, mas tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. A mulher é uma referência na área, é uma referência aí, quando a gente vai pensar em inovação, ela... Não é que ela inaugura, né? Já existia um pensamento desse, mas ela é a pessoa responsável por difundir o pensamento de desenvolvimento a partir de missões, né? Aí ela tem o livro também Missão de Desenvolvimento. Inclusive, ela fez consultoria para o governo Lula, né? Não sei se vocês sabem, a Mariana Mazzucato, ela foi responsável por desenhar a NIB. Quando você vai lá na NIB, a NIB é isso aqui, gente. É a sigla para Nova Indústria Brasil, né? Que é o projeto aí do governo Lula para reindustrializar o país, né? Aí é o que o pessoal vem chamando de neoindustrialização. Aí temos aqui, ó, Política Industrial, que foi lançada em fevereiro de 2024 e é um pensamento para longo prazo, tá, gente? Não, longo prazo não, médio prazo, né? Que 4 anos assim, 8 anos, eu nem considero longo prazo, sabe? Tem gente que considera, mas é pouco tempo, sabe? Mas eles colocam nisso daqui porque eles sabem que se entrar alguém, destrói tudo às vezes, né? Então se avança até onde puder. Aí vocês veem aqui, ó, a NIB está estruturada em 6 missões principais. Cadeia agroindustrial, complexo industrial de saúde, né? Que é o conhecido como 6, né? Só que 6 com C. Que é o complexo econômico industrial de saúde, 6. Infraestrutura e saneamento, transformação digital, bioeconomia, tecnologia de interesse de soberania e defesa, que viria aí a questão de satélites, armamento sofisticado, lançador de mísseis, etc. E aí a gente vê que a Mariana Mazzucato, ela traz essa ideia de desenvolvimento por missões, que é muito interessante, mas vamos voltar aqui ao que o Koburi fala. A única que foi até o final e fez foi a Petrobras e chegou lá, entendeu? Então, assim, é tão óbvio que é estratégico você dominar a cadeia de produção de petróleo num país. Já era óbvio, né? Sempre foi. Agora, mais óbvio ainda do que depois os Estados Unidos atacou a Venezuela, tá atacando o Irã, e literalmente o Trump falou, o negócio é o petróleo. Aí apareceu um cara que é candidato a presidente da República falar que quer privatizar a Petrobras. O que esse cara tem na cabeça, cara? O que ele lê? Porque não faz sentido, né, cara? Não faz sentido porque, assim, é uma coisa que ele citou, né? É que privatizou a distribuição. Ele tá falando da BR Distribuidora. Veja, uma vez que você privatiza a distribuição, a Petrobras, o governo federal, ele tem muito menos margem para você controlar a inflação que vem de rebote por causa do aumento do preço do petróleo. Se a gente for olhar... Sim. Vocês colocam no Google assim, ó, petróleo Brent hoje. Aí você entra nesse primeiro site aqui, aí você vê, ó, que tá subindo vertiginosamente, ó. Já estamos em 107. Gente, se eu não me engano, quando tava no início da guerra, o barril, deixa eu ver aqui quanto é que tava. Ó, era negociado, segundo aqui o Gemini puxou de alguns sites, né? O preço estava entre 70 e 73. E agora a gente vê 107, né? 107. É um aumento considerável, né, gente? E a gente vê que qual é a margem que o governo tem para fazer isso? Zerar PIS e COFINS. Aí teve que pedir, por favor, ajudem aí estados. E os caras não querem ajudar, né? Quer isenção. Quando pensa no bem do país, o pessoal não vai, né? Quando foi com o Bolsonaro foi à força. O Lula pediu. E para ser metade, né?
Aí o governo foi lá e subsidiou. E tem mesmo que subsidiar, porque os estados é mais pesado isso, né? Pro estado. Então, como é que você quer exigir do governo que você tanque uma bomba que quem armou foi o Temer e o Bolsonaro? Aí o Bolsonaro vendeu refinarias, né? Aí a gente perdeu capacidade de refino, a gente não tinha 100% de refino, mas a gente tava arrumando pra isso, né? Aí o que é que o Lula pode fazer? O governo pode fazer isso aqui, ó. E tem feito. Petrobras se compromete a atingir autossuficiência em diesel até 2030. Magda Chambray, não sei como é que falou sobre o nome dela, anunciou a meta durante o evento com o presidente Lula na Replan, a maior da companhia, nesta segunda-feira, 18. Então é o que o governo pode fazer, é tentar avançar na autossuficiência. Seria mais fácil se a gente tivesse aquelas refinarias que foram privatizadas? Seriam. Ah, Luan, o Lula não reverte porque não quer. Não, cara, é porque quando privatiza é mais difícil de reverter, entendeu? Porque já tá na mão dos caras. A gente tem que lembrar, por exemplo, que assim que o Lula assumiu, dia 3 de janeiro de 2023, 3 dias depois de assumir, ele determinou a retirada de 8 empresas do programa de privatização. Aí você vai dizer, olha aí, Luan, reverteu a privatização. Não, essas empresas não estavam privatizadas. Elas estavam no processo. Então foi com a canetada. Mas você não faz com a canetada uma empresa como a Eletrobras ou como as refinarias que já está em posse do pessoal que comprou. Porque tem um contrato. Se você quebra o contrato, é um bafafá, meu amigo. Tem até direito internacional que impede você de fazer isso. Então, qual é a via que o Lula faz? STF, que é judicialmente tentar reverter. Se tivesse num processo aqui, ó, era canetada. Vamos relembrar aqui quais são as empresas, né? Que o Bolsonaro botou em liquidação. A EBC, o Dataprev, dados sensíveis de previdência, queria botar na mão do setor privado. Núcleo de Equipamentos Pesados, veja só, Núcleo Brás. Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, mais uma empresa pública de dados sensíveis. Ele queria privatizar a Conab. Primeiro ele sucateou a Conab, inclusive grande parte da capacidade do governo de intervir na inflação de alimentos foi comprometida por causa do sucateamento da Conab. Até hoje, o estoque de grãos está sendo paulatinamente retomado e ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso. E a Petrobras também, ó. Queria botar a Petrobras, queria não, ele botou, né? Para tentar privatizar, não conseguiu. E a empresa de administração de petróleo e gás natural. Então, assim, não é trivial a gente olhar para o que o Lula pode fazer hoje e dizer, não faz porque não quer. É até canalha você dizer isso. Se você não sabe do que aconteceu, você é só desinformado. Mas se você sabe e ainda assim repete, é questão de mau caratismo, né? É questão de você ficar que nem os bolsonaristas. E o PT e o Lula, e o PT e o Lula. De remédio, o que ele tá lendo? Eu acho que muita Receita desculpa de bolo. a hora que Receita você de fala... bolo. A hora que você fala que vai privatizar setores, Cobori, quem compra esse discurso é por conta do cabide de emprego, é por conta da corrupção, é por conta da ineficiência. Mas às vezes eu paro para pensar assim, eu acho que o setor privado tem muito mais corrupção do que estatal. É lógico. Pega os 2 últimos escândalos. Você concorda com isso? Americanas passou de 45 bilhões. O Master passou de 50 bilhões. 2 empresas privadas. Uma é dos ícones do capitalismo brasileiro. A Americanas, que era do 3G Capital. Do Lehman, do Sicupira e do Teles. Um do sistema financeiro, o Banco Master. Os 2 passou de 100 bilhões de golpe. Até agora. Até agora. E aí vai falar que corrupção existe só em empresa estatal? Não. Mas... A corrupção, infelizmente, a corrupção é uma coisa do ser humano. Tem países que conseguem controlar melhor. Um detalhe importante disso é que os corruptores, muitas vezes, o pessoal fala, teve escândalo lá na questão da Petrobras. Aí ninguém fala que os agentes da corrupção foram empresas privadas, o dono da Odebrecht lá, etc. Por exemplo, que foi um cara que esteve no centro de questões de corrupção de diversos tipos. Só que aí outra questão, né? Aí já envolve outra coisa que nem tá em discussão aí do Cobori, que é a perseguição de CPF, de CNPJ, né? E não de CPF. Você não tinha que ter detonado com a Odebrecht, você tinha que ter detonado com o cara, né? Que é o dono da Odebrecht. Vamos lembrar aí, por exemplo, aí a gente vê aqui, por exemplo, essa notícia de 2022, aonde o dono da Samsung, o herdeiro,
ele foi preso por corrupção e ganhou um indulto para reanimar a economia da Coreia do Sul. Como é que foi isso? Ele tinha sido preso e após ser preso, começou a ter problema na Samsung. E aí, a galera lá da Coreia do Sul, o governante da época, eu não lembro quem é, ele olhou assim e pensou como um estadista. O cara é um criminoso, cometeu esse crime, esse e aquele, mas a economia está acima de tudo isso. Então a gente vai dar um indulto pro cara, bota esse cara de novo para comandar a empresa. A Samsung é grande demais para deixar ela falir ou deixar ela ser superada por outras empresas, por exemplo. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Eu já encerro aqui o React e peço para que você curta esse vídeo, porque se você chegou até aqui, você gostou do vídeo, não é verdade? Então curta esse vídeo, se inscreva e tem aqui o Pix, se você quiser contribuir. Se inscreva, que a sua inscrição é muito importante. Vamos fazer o canal crescer, ative o sininho, hype o vídeo, passe esse conhecimento aqui para frente, comente aqui. Mano, valeu demais. Se puder, seja membro. Valeu, até o próximo vídeo.